Olá pessoal, para todos vocês que acompanham o painel Regional São Roque, diretamente aqui dos nossos estúdios. Hoje nós estamos produzindo mais um grande conteúdo para você que gosta de esporte, para você que gosta de futebol. E a nossa conexão hoje, pessoal, ela é internacional, hein? Nós estamos com o Gabriel e ele está lá em Miami. Gabriel, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos aí que estão acompanhando. Obrigado pelo convite e espero que eu possa bater um papo legal com vocês aí hoje, esclarecendo e informando, tentando ajudar ao máximo. Tenho certeza que será um bom bate-papo, até porque você é um cara muito experiente, tem grandes histórias aí para falar de futebol e o grande assunto que é além das quatro linhas, além do jogo, onde está também a sua grande experiência. Mas antes de nós começarmos, pessoal, eu peço para que você não esqueça de deixar o seu like e, principalmente, se você considerar esse assunto importante para algumas pessoas, compartilhe, faça com que chegue para mais e mais pessoas que vão ter utilidade em receber esse conteúdo aqui. Gabriel, fala uma coisa pra mim. Tá calor aí em Miami hoje não? Como é que tá? Aqui está sempre calor. Aqui a gente não tem um dia de folga. Esse ano a gente teve até que um inverno razoável, tivemos umas 2 semanas seguidas em dezembro e janeiro que baixou a temperatura, mas aqui é sempre sol, sempre calor, tá? Hoje, inverno, Estados Unidos inteiro está passando aí por um problema com um clima muito frio, mas hoje está 25 graus aqui, né? Ah, então No tá inverno, tranquilo. então tá sempre tranquilo, isso daí é sempre tranquilo aqui. Beleza, maravilha. Bom, vamos lá, Gabriel. Eu quero desde já agradecer ao Vitor Guedes, um grande amigo que nós temos em comum, que foi quem proporcionou essa ponte, essa oportunidade de nós falarmos hoje. Então, um grande abraço já pro Vitão. E eu queria, Gabriel, que você fizesse a sua apresentação, você falasse um pouquinho para os nossos internautas quem é o Gabriel Reis. Bom, muito obrigado. De novo, obrigado, Vitão. É uma dessas pessoas abençoadas que aparecem na vida da gente, é uma pessoa de extrema capacidade, mas a única coisa que ele tem maior que as capacidades dele é o coração. Um cara de coração muito grande e uma pessoa amiga muito legal mesmo, e agradecer ele pela oportunidade. Bom, eu tenho 41 anos, eu sou nascido em São Paulo. Vivi praticamente minha vida inteira aí na nossa Pauliceia e tenho uma formação original em rádio e televisão. Trabalhei por 16 anos com comunicação social, sou formado pela Casper Libero. Trabalhei no mercado audiovisual de São Paulo por muitos anos, especialmente no mercado de publicidade e propaganda. Também trabalhei na Sony Pictures por um tempo. E quando foi no ano de 2011, eu estava um pouco cansado do mercado, eu resolvi vir para os Estados Unidos. É, Morei por aqui por 2 anos, não, não, não tive a experiência que eu desejava naquela vez aqui, e pensei em uma boa razão para voltar para o Brasil. Estava realmente cansado do mercado audiovisual e falei que botei na minha cabeça que eu ia migrar para o mercado de futebol, isso em 2013. Mas toda a construção de vida, é, eu acho que na nossa cabeça, no nosso coração, muitas vezes, ela vai ser uma virada rápida de chave, né? Mas foi uma coisa que eu fiz muito passo a passo, bem planejada, assim. Então, em vez de me jogar no mercado ou tentar o mercado de comunicação no esporte, era algo que eu nunca tive tanto interesse, assim. Meu interesse sempre foi muito mais na questão de gestão é, de campo, gestão técnica, gestão de atletas. Então, eu fui fazendo as coisas bem no passo a passo. Eu voltei para São Paulo, consegui me manter no mercado audiovisual por um tempo, só que enquanto estava no mercado audiovisual, eu comecei digamos, a minha vida no futebol, eu comecei pela parte acadêmica, né? Então, eu fiz uma pós-graduação de gestão e marketing esportivo pela Trevisan, e esse foi assim o primeiro passo que eu dei no futebol, que até fazendo um convite a alguém que pensa em mudar de carreira para o futebol. O futebol ele não proporciona muitas vagas, muitas oportunidades. Ele é um mercado bem restrito. O mercado de rádio, televisão e de comunicação, ele já era um mercado restrito, obviamente, até
2010, 2011, 2012, você tinha uma realidade. Depois, com a explosão das mídias sociais, a mudança do Instagram, a mudança do foco do Facebook, do YouTube, as coisas foram se ampliando muito, né? O streaming cresceu Sim. muito, então o mercado de rádio e televisão acabou que ele cresceu bastante, como o mercado de futebol também cresceu, mas são dois mercados que ainda eu posso dizer para você que são mercados restritos. Então, eu acho que uma boa forma de iniciar no mercado é pela parte acadêmica, né? Então, eu sempre procurei E me deixa eu te especializar ao cortar um máximo, pouquinho, Gabriel. Não perca o ponto onde por você favor. está aí das suas especializações. É que o que já me chamou a atenção desde o início é que você se qualifica também no que há de melhor, hein? Tanto na Casper Libero, né, que é uma referência para quem sabe o É, que é o audiovisual, o rádio e TV, né? É uma referência. E a isso. Trevisan, nesta área, ao que me consta também, é das tops, não é isso? Eu tive essa felicidade. Eu passei na Casper Libero, eu diria que quase por um acidente, porque quando eu prestei o vestibular lá em 2001, eu prestei o vestibular, eram 50 vagas por, Puxa por, vida. por curso só, e eu fiz uma prova marromeno ali, mas eu fiz uma redação muito boa. Eu lembro que a redação tinha um peso muito importante na prova, e eu acabei, e também na Casper Libero, eu não sei como que é hoje em dia, mas eu lembro que na minha época, na Casper Libero, você tinha uma parte que era muito importante no vestibular, que era uma prova de atualidades. E eu fui muito bem também, eu sempre fui meio nerd, de sempre estar estudando muito, de saber das coisas, assim, porque, de novo, né, na nossa época era diferente, né? Você estudar as coisas, a gente tinha menos acesso à informação. Então, hoje em dia o jovem ele está muito mais antenado, muito mais informado que na nossa época. E eu lembro que eu fiz uma redação muito boa e fui muito bem nessa prova de conhecimentos gerais aí. Então, eu lembro que eu tive a sorte de entrar na Casper Libero, é uma coisa que mudou minha vida, é uma faculdade que eu gostei muito de fazer, tenho grandes amigos lá, de lá ainda. E eu penso que o estudo ele precisa ser de qualidade, né? Ele precisa agregar para você. Eu acho que tem muita gente que gosta de estudar pela certificação da coisa, para poder falar que tem isso, que tem aquilo. Eu respeito, né, a escolha de cada um, mas eu acho que o conteúdo que uma instituição, que um curso, que qualquer coisa desse tipo te passe, ela precisa, primeiro de tudo, agregar a você, porque a Claro. inteligência não se perde, né? A inteligência fica no espírito para sempre. Então, é sempre importante a gente se preparar. Eu tive aula na Trevisan com pessoas muito boas, né? O Thiago Escuro, que está hoje no Mônaco como diretor esportivo e passou por toda a construção do projeto do Red Bull, foi meu professor lá. Eu tive aula com o Fábio Wolff, que hoje está cuidando da imagem da carreira auxiliando, né, na carreira do Hendrick, que mudou muito o mercado de patrocínio pontual, que é uma coisa que não existia há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Ele começou muito nessa de patrocínio pessoal. O Lucas, que hoje sempre cuidou de ações de marketing muito importantes. Então, eu tive muito professor bacana lá. E depois que eu me formei em gestão e marketing esportivo, eu, por interesse mesmo, eu comecei a fazer os cursos no Barcelona, né, no Barcelona, no time do Barcelona. Eu tenho duas formações em psicologia do esporte pelo Barcelona. Uma é voltada para desenvolvimento de atleta, que até hoje eu acho que é uma das formações que mais me ensinou. E eu tenho uma outra formação de psicologia do esporte voltada a lideranças do alto rendimento. Eu pude aprender muito lá sobre organização, sobre processos, tudo focado no bem-estar, né, do atleta, das pessoas que estão ali do time. Também tenho uma formação pela Universidade de Futebol, que é uma coisa que eu vou fazer aqui o merchanzinho. É um curso muito bacana para quem quer iniciar no futebol. Eles têm um curso de gestão técnica lá muito bom, muito legal, completo, online, bem guiado, né? E depois eu fui
entre várias formações pequenas de scout, de outras de psicologia do esporte, eu tenho umas formações em comunicação não violenta também, tudo que eu fui tentando agregar, né, para tentar ter o máximo de ferramentas possíveis, até que eu fiz também em 2019, eu fiz um curso na CBF Academy, passei quase 10 dias dentro da Granja Comaria ali num curso de gestão focada em categorias de base. E a última que eu fiz agora, eu fiz uma formação na Universidade Europeia, uma pós-graduação em direção esportiva do futebol. Ali eu também tive aula com muitos feras ali, o João Boto, que hoje está no Flamengo, foi meu professor, tive aula com o cara que é representante máximo assim, do movimento de base em Portugal. Então, eu pude agregar bastante conhecimento ao meu currículo, né? E tentando distribuir sempre isso para aquelas pessoas que trabalham comigo no futebol. Legal. Bom, uma coisa que eu já pude perceber é que você gosta muito de estudar, porque realmente com toda essa bagagem, esse currículo, né, todos esses cursos aí. Uma pergunta que eu queria te fazer desde o início, você citou 2 cursos no Barcelona, e outras, né, dessa sequência que você acabou de citar. Esses cursos foram feitos fora do Brasil ou você fez aqui mesmo? Não, eu fiz em modalidade online. São cursos, assim, eu acho que a modalidade online ela tem 2 vieses, né? O primeiro, assim, eu lembro que para alguns lugares que eu ia fazer entrevista, alguma coisa, a galera falava, eu sei esse cursinho do Barcelona, né? E eu acho engraçado porque a pessoa não teve nem a profundidade de ver qual que é o conteúdo do curso e julga dessa maneira. É óbvio, se eu tivesse a possibilidade de vida de ir para Barcelona estudar, eu iria, mas eu não vou deixar de ter conhecimento de um clube que foi tão vencedor, que é um clube vencedor, e que está colocando o seu dia a dia à disposição de pessoas aprenderem só porque ele é online, né? Então, Com eu fiz esses certeza. cursos no Brasil mesmo. São cursos muito completos. Eu acho que eles poderiam exigir um pouco mais do aluno nas avaliações. Eles têm uma avaliação final super forte, eles têm uma avaliação final mesmo para te entregar o certificado Para ver se que você é cursou de verdade, né? cursou. A última prova do curso é uma prova forte, você tem que dar uma estudada boa, mas durante o curso eu acho que eles poderiam botar outras ferramentas de avaliação, porque eu acho que força o aluno a estudar um pouco mais ainda, né? E é um conteúdo denso do Barcelona, chama Barça Football Hub, né? Lá, Innovation Hub, Barça Innovation Hub. Ele é um conteúdo. Eu tenho um pouco não, eu tenho orgulho de eu ter feito essa formação, porque eu lembro que durante muito tempo, como eu trabalhava durante o dia e fazia minhas coisas, eu lembro que assim, o que me sobrava era o fim de semana. Então, muitas vezes, amigo estava me chamando para ir tomar uma, ou eu tinha Tá. coisa para ir, para fazer à noite, ou sair com alguém, fazer alguma coisa, eu estava lá com a cara metida no curso, mas no fim de Com tudo, eu acho que valeu dedicação, muito a pena. dedicação completa mesmo, né? Mas isso aí, Gabriel, é uma verdade. Os cursos online, eles mudaram um pouco esse conceito, né, de estudo, e eles têm um valor muito grande para quem gosta de estudar, consegue tirar até absorver coisas até muito melhores, né? Porque você está num ambiente talvez mais confortável para você em alguns, confortável entre aspas, né? Você tá um pouco Sim, na sua casa muitas vezes, né? E quem se dedica no estudo, seja ele online ou presencial, não vai ter problema nenhum, não. Pelo contrário, né? Vai cada perfeito. vez prosperar mais, né? E aí, É isso aí. e esta fase que você citou, desde a Trevisan e depois toda essa sequência de cursos, todas feitas aqui no Brasil, e aí, aqui no Brasil não, é aqui no Brasil para mim, né? Você tá aí. E aí, o que que eu digo? Quando começou a colocar isso em prática, quando é que o seu contato com o futebol aí, já não na parte teórica, mas na parte prática, aconteceu para você? Eu trabalhava na Sony Pictures, para o canal Sony Brasil. Tava bem lá, era um lugar que eu gostava de trabalhar, mas eu precisava realmente do empurrãozinho da vida para poder fazer essa mudança. Já era um pouco tarde, né? Uma coisa, se você me der licença, até para Claro, pessoas que estão ouvindo isso e à vontade. pensando em mudar de carreira é um passo importante que a gente precisa dar. Assim, como eu disse, eu comecei a trabalhar em rádio e televisão em 2002
e eu trabalhei com comunicação até 2017. Ou seja, eu estava com 34 anos quando eu resolvi fazer essa mudança de carreira, e foi uma coisa extremamente onerosa, tá? Certo. Então, tem muita gente, eu não estou, acabei de falar, né, que eu não estou desdenhando dos cursos, mas tem muito curso aí, por exemplo, de scout, falando, vem ser scout, que é o primeiro trabalho que você tem no futebol. Eu lembro que quando eu trabalhava com rádio e televisão, era editor. Você ia, venha virar editor, porque é o primeiro trabalho em rádio e televisão e tal. É uma mudança que ela precisa ser pensada, porque o futebol ele tem um problema seríssimo de orçamento. É uma área onde a maioria esmagadora das instituições não tem a grana que o futebol precisa. É um esporte caro para ser mantido, porque tudo é muito, muito superlativo, tudo é muito Sim, grande, é tudo verdade. precisa de muita atenção. E quando a gente mentaliza um sonho, a gente sempre mentaliza o sonho pronto, né? É A gente verdade. sempre está focado no que a gente chama de dopamina do resultado e não de dopamina do processo, né? A gente sente o prazer em ver aquilo pronto e a gente muitas vezes pula muitas etapas no nosso planejamento. Eu pulei muitas etapas no meu planejamento. Por uma questão talvez até de aprendizado, hoje eu posso falar tranquilamente, até uma certa arrogância que a gente carrega naturalmente dentro da gente. Eu fiz o meu curso para eu me tornar um gestor de futebol, só que eu nem conhecia direito as etapas que isso precisa, né? E o futebol ele tem uma etapa. Se você perguntar para mim qual ela vai começar assim. Você vai começar muito provavelmente como um analista de desempenho ou um supervisor de futebol, numa equipe menor, nas categorias de base, aí você vai conhecendo, até que você vai para uma supervisão de base, num time maior, até que você chega como supervisor de um time profissional, é, ou na Esse análise de caminho ele é árduo a ser percorrido, né? Porque é, a gente vê o glamour do futebol, né? Normalmente é o que aparece para que as pessoas todas vejam o glamour, mas para chegar lá, a trajetória, como você está comentando aí, é etapa a etapa feito com muito empenho, né? eu vou até dar uma resumida, que é porque o tempo está passando, é para a gente também poder falar de outros assuntos, mas Vamos lá. basicamente eu fui trabalhar um dia na Sony e teve uma demissão em massa lá, porque o nosso departamento foi transferido para a Colômbia. E aí eu cheguei lá para trabalhar, um amigo meu foi para a sala de reuniões e acabou demitido, e eu falei, porra, que sacanagem, demitiram o cara e tal. Aí tocou o telefone na minha mesa. Quando eu olhei, era da sala de reuniões, eu falei, ih! Também Mandei tô. mensagem para minha mulher, falei, mano, você é demitido também. Ela, o que é isso e tal? Não, foi um monte de gente demitida. Eu, Caramba. eu, eu tomei isso daí como uma oportunidade que a vida estava me dando de colocar em prática Tá certo. as coisas, né? Eu acho que era um sinal. E aí eu passei um tempo procurando, e aí eu fui a Barueri. Eu sabia que Barueri estava com um projeto no esporte chamado Barueri Esporte Forte. É um projeto bem legal que rola lá, tem bastante gente boa envolvida. Porque isso também, viu? Desculpa o parêntese do parêntese, né, o Imagina. colchetes, mas o O futebol. conteúdo é nosso, fique à vontade. É o mais importante é a gente enriquecê-lo da melhor forma possível. É isso que é o que mais importa aqui. Muito obrigado. O futebol ele é tão disputado, ele é tão desejado que tem muita gente boa em projeto pequeno. Tem muita Certo. gente boa, tem muita gente com formação muito fera. Eu tenho até, como eu sei que ele vai assistir, dar um exemplo para você. Hoje eu tenho um amigo que hoje está como treinador do Sub-17 do Guarani, Luiz Fernando Estrada, fez o curso de categorias de base na CBF comigo e tem uma formação muito fera. Ele estudou em Viçosa, que Caramba. Viçosa hoje para mim é o principal, a Universidade Federal de Viçosa, para quem quer estudar, para mim hoje é a parte acadêmica que mais realmente se importa em uma formação voltada ao futebol no Brasil, mais até do que a CBF Academy, eu acho, Que é legal. a Universidade Federal de Viçosa. E, porra, conheci o Vitor lá, que é um cara super competente, o Marcelo Bertazzo, que hoje é o cara responsável pela Paulista Cup, que, na minha opinião, é o maior torneio de base do Brasil, se você for ver em número de participantes e tal. E também o Luiz Fernando Estrada,
é o Pedro Ferreira, que até muito pouco tempo atrás estava como olheiro top do Newcastle, Poxa, que passagens bacana. pelo Bayer Leverkusen, está com projetos novos aí bastante legais. Então, eu poderia passar aqui muito tempo falando de pessoas muito boas que eu tive lá em Barueri, e havia uma parceria, né, entre esse projeto com o Oeste Futebol Clube, né? O Oeste ele estava recém-chegado na cidade de Barueri, o Oeste é de Itápolis, e como o Oeste começou a ter uma ascensão muito grande, Itápolis acabou ficando pequeno para o clube, né? E eles migraram para Barueri. Eles tinham um acordo praticamente certo em irem para Osasco, e aí Barueri estava com a carência de um time profissional, porque o Grêmio Barueri, que é aquele Barueri que a gente conheceu, que deu super certo, Sim. ele não conseguiu ter tração, enfim, por Se várias manter, razões. né? Uma pena, porque Mano, começou muito legal, né? Foi um projeto bem interessante que a gente via na época. é uma pena, e quando você vai conhecendo dentro, você vê o porquê que o negócio acabou, né, cara? Você pega, por exemplo, os caras tiveram entre o corpo deles ali, eles tiveram o Marcelo Lima, que hoje está no Desportivo Brasil, cara, um cara, meu, muito bom. O cara que, pô, já foi do Bahia, já foi do Atlético Paranaense, está hoje no Desportivo Brasil, que para mim é o principal projeto de categoria de base, né? O time ali de Porto Feliz, só focado para base. Eles têm o time profissional jogando a três, mas e eles tiveram esse tipo de cara ali dentro, entendeu? Eles tiveram fisiologistas top, eles tiveram treinadores top, eles tiveram dinheiro e a questão humana, de interesses humanos ali, não vou nem entrar no mérito de como, mas é muito louco como que interesses, eles muitas vezes eles vão degradando coisas que poderiam dar muito certo. Barueri, ele é de uma cidade riquíssima, ele tem um estádio Sim. maravilhoso. é, Trabalhei lá dentro do estádio Oh, durante que 2 legal. anos, porque Tá. as categorias de base do Oeste trabalhavam lá dentro, tive muito apoio de gente muito legal, da Fran, do Toninho, que são pessoas espetaculares da cidade de Barueri. Hoje o estádio foi, né, Meio uma privatizado. concessão, Concessão, essa é a uma, palavra, uma verdade. concessão envolvendo a Leila Pereira, que eu acho uma ideia Isso. boa, né? Porque já que o Allianz passa pelo problema de agenda de muitos shows, e é um estádio maravilhoso, cara. Não sei se você já tiver a oportunidade, quem já teve a oportunidade de ir lá dentro sabe da estrutura que é lá dentro, não só das arquibancadas. Mas enfim, passei muitos bons momentos ali em Barueri. Pude exercer um monte de coisa, conhecer muita coisa do futebol, acabei E saindo de lá. esse momento em Barueri, você estava envolvido na estrutura do Grêmio Barueri, foi isso? Ou não? Não, Do do Oeste. Oeste, Ah, do Oeste, do perfeito, Oeste. tá. Entendi. É, Foi porque para suprir a carência do Grêmio Barueri que estava parando, e aí o Oeste então entrou ali, Barueri ofereceu a estrutura para que isso. houvesse essa oportunidade, e aí foi então quando você teve essa experiência vivida ali. Porque tinha acabado de baixar uma norma na CBF que todos os times de Série A e B eram obrigatórios ter times de base. Ah, ok. E o Oeste, ele sempre foi um time. Ele sempre não, ele foi um time por muito tempo focado muito no time profissional. O Sidão, né, que é o Aparecido, que é o dono do time, né, não é o presidente estatutário, mas é ele que investe todo o dinheiro ali. Ele, ele montou times muito fortes do Oeste, né? O Oeste Sim. saiu de uma Série A3 à Série A1, e ele saiu da série de falta de divisão à Série B do Brasil, e eu lembro que em 2018 ou 2017 ou 2018 tem que conferir, ele não subiu por 4 pontos, 5 pontos, ele terminou em sexto colocado, quase conseguiu bater em Série A, e é uma galera ali pesada de futebol, uns caras que têm Aham. bastante conhecimento de bola, mas assim, naquele futebol extremamente profissional, né? E Certo. aí houve essa união do projeto, que o Barueri Esporte Forte, ele tinha, à época, ele tinha 25 modalidades esportivas gratuitas para a população. E uma delas era o futebol. Então, eles Olha. começaram a captar muito talento da região e jogavam em competições muito pequenas. Então, falou, peraí, meu, por que a gente não pega os anos ímpares e coloca Nas bases aí, o né? Oeste, e Tá. os anos pares, né, para você que quer saber um pouco mais, né, os torneios oficiais de base da Federação Paulista, ele é sub-11, sub-15, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20.
E aí você tem o que a gente chama de anos pares, que é sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. E a federação, ela faz os anos ímpares, né, que é o que a gente chama de ano bom. Então, o que a gente montou? A gente montou uma estrutura ali, aliás, para dar o crédito corretamente, né, para não parecer que fui eu o responsável por isso, a pessoa que estava à frente desse projeto é o ex-árbitro, o Rodrigo Bragueto, que Sim. é um cara tem as competências dele, com certeza, uma pessoa extremamente bem articulada no futebol, conhece pra caramba de futebol, tem as ferramentas dele, tem uma história de vida no futebol super importante, apitou muito jogo importante, foi árbitro por bastante tempo, poderia ter sido árbitro por mais tempo, por escolha dele, ele não foi, e era ele que estava à frente do projeto naquela época, né? Ah, Ele, legal. no caso, com o Vitor, eu entrei depois. Mas eu gosto de futebol sempre falar de uma forma coletiva, então parece até que não gosto muito de dar nomes, né? Porque o futebol é coletivo. Tá. Aí saí de lá, para encurtar Deixa, também um viu, pouco, saí de viu, lá. Gabriel, deixa eu só te interromper um breve segundo aí. É que o Rodrigo Bragueto, eu também o conheço, né, aqui da região, e ele inclusive já esteve nesse estúdio aqui onde eu estou. Já deu uma entrevista pra gente aqui em algum momento. Então é um Ah, querido. que Vamos deixar um legal. abraço registrado aí pro Bragueto. Um abraço para o Bragueto. Ele tem uma relação forte com o paulistano, né? Um Isso, clube muito exatamente. tradicional. Eu cheguei a fazer parte de um projeto para o paulistano. Era um projeto. Esse projeto, como, né? Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa avessa à polêmica. Não, é verdade. Eu tenho muito amigo meu que fala assim, pô, Gabriel, por que você não faz podcast? Por que você não monta um canal? Eu tenho um projeto de canal chamado Chama o Gerente, que é um Ah, projeto que seria focado em discussão de futebol, e eu não toco esse projeto, eu não vou para frente, porque eu tenho uma incrível dificuldade de me expor. Eu não gosto de me expor, eu não gosto do ambiente da internet, eu acho que a internet, com toda a potência que ela tem, principalmente no futebol, que as pessoas elas falam muito com a paixão, né? sim, é verdade. Perde o equilíbrio, né? Sai do equilíbrio, né, das coisas. Exato, e eu tenho um pouco de aversão a me expor a esse processo. Correto. Talvez seja uma lacuna importante que eu trago, pode até ser barreiras que vão me fazer não chegar tão longe quanto eu poderia se eu tivesse um pouco mais de paciência assim, de realmente gostar de me expor dessa maneira. Então, eu sou uma pessoa um pouco avesso a polêmica, a esse tipo de coisa. Mas teve um projeto que hoje eu não sei qual o passo que isso está, É. mas, cara, esse projeto estava envolvendo muita gente boa para tentar colocar o paulistano num patamar bom, porque São Roque é uma cidade que só prospera, né? Uma cidade de Sim, sim. extremo É uma cidade que vai muito bem. Aliás, vai né, muito nos últimos bem. anos aí a gente nota realmente um crescimento, um desenvolvimento muito bacana. Aliás, eu quero aproveitar o espaço, porque eu vou falar uma característica boa minha. Eu sou extremo centrista, né? Eu É, tenho uma questão que eu tenho uma visão meio centrista. Isso me faz sempre estar bem relacionado com o máximo de pessoas possíveis. Eu sou uma pessoa que perfeito. eu tento fugir disso. E Barueri é louco, né? Porque tem o paulistano e tem o outro clube também, né? Barueri não, São Roque. Tem o, Pauli, São tem Roque o Paulistano São Roque e tem o dois Grêmio. E o clubes. Grêmio União São Roquense. Tem o Grêmio e tem o Paulistano. Eu acho isso uma doideira, porque é igual o São Bernardo, né? Uma cidade do tamanho de São Bernardo, você tem dois times. Pois é, E em vez de, sei lá, de unir forças, mas tudo bem, porque são clubes, né? E o futebol claro. ele mexe com Com esse esse emocional aí. imaginário, É, verdade. né? Não, eu preciso ser maior. O que faz o futebol é a competição. Mas eu quero mandar um abraço, cara, gigantesco, junto do Vitor, que ele não é são roquense, né? Ele é de São Paulo e vive em São Roque atualmente. Isso. Eu quero mandar um abraço para um dos maiores são roquenses vivos que eu conheço, que é um cara muito sangue bom, que é o Gustavo Góes, Ah, muito da família bem. Góes. Esse cara, ele é, pô, um cara de coração enorme, entende pra caramba
caramba de futebol, É tem isso aí. projetos muito bacanas no futebol. Foi o Bragueto que me apresentou para ele numa tarde e a gente seguiu a amizade. Que Não legal. fazemos nada junto no futebol, mas como eu vou mandar para ele o link para ele acompanhar, eu quero mandar esse abraço para ele. É um grande amigo. Esteve aqui em Miami, me visitou, batemos um Olha belo que papo legal. futebol de novo. É, Então nós temos e é mais um um amigo cara. em comum além do Vitor, viu? Porque o Guga Góes, Gustavo Góes também já tomou café aqui com a gente. Não, esse aí é Sensacional, sangue bom. querido, querido. Esse daí para sentar e resenhar, ele é demais. É um cara super inteligente. É verdade. E assim, né, cara, como o podcast é sobre qualquer coisa, né? Tem uma coisa muito engraçada que eu Conta conheci o pra gente então. Gustavo. É. Eu conheci o Gustavo, super pessoal isso, mas eu conheci o Gustavo pelo Bragueto, daí adicionei ele no WhatsApp e de repente ele me manda uma mensagem e fala assim: Meu, você é casado com a Japa? Aí eu falei, não sei, mano, eu sou casado com uma japa. Daí ele falou, cara, eu trabalhei com ela, tipo, 3 anos na Pernod. E aí, tipo, Caramba. ele conhecia a minha esposa da empresa que ela era e ele nem sabia que eu era casado. Então você vê que também esse magnetismo entre as pessoas existem, né? Com certeza, com E certeza. existe. Enfim, cara, é isso. Depois eu fui pro Desportivo Brasil, voltando ao assunto, eu Vamos fui pro voltar, porque a Desportivo gente. Brasil. O bom e o ruim do podcast é isso, né? Porque a gente começa falando uma coisa, o assunto vai, mas vamos voltar para o nosso carro-chefe aqui. Não, eu gostaria que também eu pudesse responder a inquisições suas, né? Então vamos lá, porque eu vi que você, olha, Perguntas suas, né? você no audiovisual, acho que você aprendeu bem, porque você fala que eu tô só assistindo aqui, ó, tá bom demais para mim. Não, tá bom, tá bom. Eu sempre fiquei atrás das câmeras, sentado na frente do computador lá editando, nunca tive muito interesse. Né? É que você que tá me deixando à vontade mesmo. Não, Muito mas é legal obrigado. porque, na verdade, você fala muito bem. A verdade é essa, né? Você tem uma Obrigado. grande, uma forma excelente de se explanar e isso ajuda bastante, né? Você já está contando a sua história, isso é muito bacana. E eu ia te falar aqui, aí quando você, num ponto que a gente estava falando, você estava aqui em Barueri, viveu esse momento do Oeste ali, né? E aí vamos para o próximo passo. Qual foi a sequência depois disso daí? Então, eu fui para o Desportivo Brasil. O Toninho, que é o gerente da Arena Barueri, conheci os caras lá do Desportivo Brasil e ligou quando eu saí do Oeste e falou: Não, meu, você é time grande, você tem que trabalhar em time grande. Peraí, que eu vou dar a ligação. Aí ligou para os caras em Porto Feliz e falou: Meu, tô com um cara saindo daqui, vocês têm que pegar ele e tal. Aí fui para lá, fui coordenador de competições lá. O Desportivo Brasil tem uma competição muito importante de base que chama Copa Chandon Lunan, porque, para quem não sabe, o Desportivo Brasil ele é administrado por um clube chinês, né, que é o Shandong Luneng, e eles fazem um campeonato sub-16 muito importante lá, porque é uma época do ano que os meninos de idade ruim eles não estão jogando. Então ele pega São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Na minha época, quando eu fiz esse torneio, a Ferroviária, São Bernardo, o Desportivo Brasil, o Red Bull e o Barueri, porque o Santos ele teve um problema de logística em cima da hora, não pôde participar do torneio, e como eu tinha contato com o pessoal de Barueri, eu levei o pessoal para jogar lá e organizei esse campeonato. Foi um campeonato longo, um campeonato difícil, eu tive muita experiência também. Jogamos em todos os estádios legais, jogamos no CT Oh, de que legal. Cotia, jogamos na Fazendinha, no Ah, CT do Palmeiras, no CT de Jarinu, da base do Red Bull, jogamos certo. no Roco, né, que é o estádio de Porto Feliz, no CT do Coisa, e as finais no Pacaembu. Puxa, olha que Conseguimos legal. jogar as finais no Pacaembu e tal. Então foi uma experiência bem bacana que eu tive. Só que nessa época, como eu digo, né, que cidades pequenas têm dois times, houve uma ruptura por questão natural de interesses entre as categorias de base do Oeste e os gestores Tá. que cuidavam da categoria de base do profissional, e o pessoal resolveu que eles iam fazer um outro time. E Hum. aí eles fizeram um time em Imbu, Ah, que é tá. o Esporte Clube Brasil. E pelo meu conhecimento, eu já conhecia muito dos processos, o cara lá que cuidava me conhecia e me chamou para ser o gerente de futebol desse projeto. Olha, tá. Foi uma coisa muito legal, Que aí porque essa gerência de futebol é aquilo que você estava almejando ali. Era mais ou menos. Você estava é, chegando no ponto, né? Num clube ainda em formação, mas foi o momento onde você estava chegando na gerência.
exatamente. E aí depois assumir isso, pô, foi muito legal, porque eu pude pegar um projeto do zero, desde a filiação à Federação Paulista, porque para quem quiser saber um pouco mais, né, de futebol, a Federação Paulista ela tem uma licença, chama Licença Especial de Base. Ela foi lançada no ano de 2019, no começo do ano de 2019. O custo dessa licença, hoje, para você ter uma licença da Federação Paulista, eu não sei hoje, mas era coisa de tipo 800 mil, 1.200.000 reais. Depende até de questão geográfica. Se você já tem um time na cidade e você quiser, você paga muito mais caro se você quiser ser um Caramba! segundo time. Só que Tá. eles fizeram uma coisa chamada licença especial de base, que é uma licença que você podia ter as categorias de base, você pagava 200 mil reais Ficou em mais vez de pagar tudo acessível isso. para essa modalidade, assim, para essa condição aí. Mas aí vamos falar um pouco de coisas que é interessante para o público. Eu não gosto muito dessa licença especial de base. Eu vou dizer Não? para você por quê. É. Não. Por quê? Porque eu não, a minha vinda para os Estados Unidos, só para antecipar uma coisa, eu vim para os Estados Unidos Aham. por insatisfações de mercado que eu tinha com o Brasil, por falta de profissionalismo, política exacerbada. Eu acho que Tá. um pouco de política em tudo é ótimo, mas eu acho que o Brasil ele Passa da perde a mão conta. em questões políticas, Sim. principalmente no futebol. Uma outra coisa, eu acho que o futebol no Brasil ele tem um interesse muito, muito grande voltado a ganhar dinheiro. E, na verdade, para quem estiver pensando em botar dinheiro, não coloque dinheiro no futebol. O futebol ele é uma coisa É que um ele é um saco sem ralo, fundo. É um é um saco saco sem sem fundo. fundo, cara. É um saco sem fundo. Pô, tem clube com dívida de 1 bilhão, tem clube com dívida de 700 milhões. Você imagina um clube pequeno que você não tem receita de TV, que você não tem receita de marketing, você não Exato. tem receita Não de tem match day, torcida? Não tem torcida? não Não tem tem, nada? você não tem público. Então, tipo, é uma loucura. Exatamente. E a galera acha que vender jogador vai dar dinheiro. Só que daí você tem aí quantos clubes no Brasil que acham que vender jogador vai dar dinheiro? Então você tem uma falha muito grande de formação no Brasil baseada nisso. Então, foi uma coisa que me tirou do futebol brasileiro. Mas à época, eu pude fazer esse. Eu vinha falando da licença especial de base. Ela é uma licença que o jogador ele é obrigado a profissionalizar após 20 anos. Ah, ok. Então, é uma fase muito sensível para o jogador, né? Ou você vai fazer 20 anos e você vai pegar o seu primeiro contrato profissional. O primeiro contrato profissional de um atleta ele só pode ser assinado com 16 anos. Só que Tá. o atleta só pode continuar federado após os 20 anos se ele for atleta profissional. Então, é uma escolha que o clube tem que fazer. Eu vou profissionalizar um atleta ou eu não vou profissionalizar um atleta? E até naquela época, você não tinha como dar escoamento para um Certo. projeto, porque você começava um projeto com sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Quando chegava no sub-20, você estava com 5 times ali, às vezes 10 times por causa dos times de ano ruim. E Uhum. quando chegava no sub-20, você, você não tinha como escoar isso. Então, eles fizeram até um upgrade disso, que agora você pode jogar a Bzinha com o Ah, sub-23, com essa licença especial, mas de qualquer modo você precisava espichar esses moleques. Então, era muito difícil você conseguir ter uma questão lucrativa. Dá para ter, tem projetos que estão conseguindo, tem projetos extremamente organizados, mas mesmo assim eu acho que e não é culpa da federação, tá? Eu não é. gosto da licença especial de base, não por culpa da Federação Paulista, mas por culpa da ótica que se colocou em cima dessa licença. Não é culpa da federação. A federação, Entendo. para mim, fez uma coisa da hora. Você tem um projeto de base, eu não vou fazer você pagar tudo aquilo que uma pessoa precisa pagar para ter um clube profissional. Então, eu Aham. vou te dar essa oportunidade e só que você vai ser um clube de formação, você não vai ser um clube profissional, entendeu? Então, Perfeito. tipo, o problema está na ótica das pessoas, né? Tá. E aí eu fiz tudo assim, porque eu estou com muito interesse em responder sobre outras coisas, mas não pode deixar de fechar o assunto. Eu fiz todo o processo de planejamento, contratei todos os departamentos, fiz caderno Tá. técnico, fiz caderno de tudo. A gente ia começar a jogar o Campeonato Paulista, sei lá, dia 18 de abril, e dia 20 de março veio a pandemia e fechou tudo. Puts, tá. Isso foi eu acho que a maior frustração que eu carrego na carreira de futebol é essa, Foi porque essa.
vinha pessoas muito competentes. Pô, cara, o nosso médico lá hoje, ele é de CBF Academy, Ponte Preta, o outro foi médico da base do Palmeiras durante muito tempo. Nosso fisiologista, ele é chefe de fisiologia do Centro Olímpico de São Paulo. Gabriel, Nosso analista. e todo esse pessoal que você está citando aí, foi você com todo respeito, você quem garimpou esse pessoal e conseguiu trazer para essa estrutura que estava sendo criada naquele momento. Você foi o principal responsável por trazer esse pessoal? Foi, porque o futebol ele deixa isso um pouco facilitado, porque ele é muito escasso de vaga. E tem muitas pessoas com muitos projetos legais. Então, se chega para um fisiologista, por exemplo, que ele tem um projeto dele ali de comprovar alguma coisa de potência física, de resistência de atleta, e ele não tem um time para ele colocar isso em prática em alto rendimento, a hora que você oferece para ele um time, você não precisa nem oferecer muita grana. Porque se é um Ele cara que tem também a topa clínica pela dele. experiência, ele também quer testar o conhecimento dele, né? Isso. E é isso que eu falo do paulistano, né? Eu conheço bem o clube paulistano. Aí eu paro e penso. As pessoas querem fazer uma coisa gigantesca com o paulistano. Aí eu paro e penso. Pensa comigo, Robson. O paulistano tem um campo. Sim. O paulistano tem vestiários. Até onde eu sei, os vestiários precisavam de uma reforma pesada, mas ele tem os vestiários. Aham. Se você for lá no campo, o campo, se você conseguir uma boa parceria com alguém de agronomia, de alguma coisa, você vai botar um gramado em ordem ali. Sim, Aí você tem os vestiários. Aí você tem uma academia dentro do clube, porque os sócios usam a academia que tem lá. exatamente. Aí você tem um salão gigante ali, que ali naquele salão você pode fazer sala de exercícios, você pode fazer uma sala de conferências para fazer preleção, para você dar parte teórica de futebol. Você Correto. tem o clube com super sanado de dívida, não é um, Aham. não é um clube que tem dívidas federativas altas. Você tem piscina para você fazer recuperação de atleta. Tem tudo à mão Você ali, tem, né? você tem tudo à mão ali. Eu nunca entendi o porquê que queriam fazer uma coisa tão grandiosa. O porquê que não pegar aquela estrutura pequena, criar uma boa estrutura, chegar na prefeitura, aí você tem os estádios aí. São Roque tem estádio. São Roque tem um estádio gigantesco para o tamanho da cidade. Você tinha um problema lá, o outro de AVCB, que eu acho que aí sim você pega um parceiro externo, um investidor, e fala: olha, eu preciso tirar a AVCB aqui. O AVCB ele tem um custo alto. Né? Tem AVCB que você vai gastar lá Claro, 80 claro. pau, 200 pau para você tirar um AVCB. Para quem não sabe o que é o AVCB é você estar dentro de todas as normas do Isso, é Corpo o de Bombeiros do para Corpo de Bombeiros. seguranças, Exatamente. segurança, saídas de emergência, acessos. Então você tem que tirar o seu AVCB. Ter para-raio, não ter para-raio. Então é uma Claro, coisa, claro. meu, que é super viável. Só que daí eu paro e penso, pô, você tem um campo de futebol, você tem vestiário, você tem academia, você tem piscina, você tem um salão para você botar os atletas ali dentro. Por que você não está fazendo? E aí não é minha crítica a ninguém, é ao sistema do futebol. O futebol custa caro e as pessoas querem lucro rápido. É, Você não exatamente. consegue ter Aquela lucro rápido no trajetória que futebol. você contou desde o começo, né? Que você tem que ir passando pelas etapas e passando. Quem É, não está disposto a passar por elas não entende e aí não vai pôr dinheiro. E quando põe dinheiro se arrebenta, porque aí não chega no momento, né, que a pessoa gostaria, naquela velocidade toda, né? Então, é. realmente. É, Eu em um ano, é, 2 anos em Barueri, é, divididos, passou pela minha mão, cara, pelo menos uns R$ 400.000. tá. Aí você pode falar assim, R$ 400.000, beleza, mas quem bota R$ 400.000 em projeto de futebol? Aliás, eu vou dizer de novo, É, nas categorias de base não de Barueri, do Oeste, que são certo. coisas diferentes, Tá. né? Se você fala assim, R$ 400.000, R$ 400.000 há 8 anos atrás era mais do que hoje. Agora, cara, R$ 400.000 às vezes é um cara que está com a mulher enchendo o saco lá, que quer uma chácara nova, é um cara que quer comprar uma Land Rover, é um cara Sim. que quer comprar um barco, é um cara que quer botar num negócio novo, ele está pegando R$ 400.000 lá e está jogando num lugar, cara, onde a rentabilidade foi nenhuma. É. Entendeu? E eu vou dizer, é pouco, viu? R$ 400.000 não Ah, se faz sim. futebol. São cifras, Entendeu? são Tipo, cifras até de exemplo aí que passou, né, que você citou, mas é, que no mundo do futebol elas são consideradas bem não é pequenas mesmo. nada, Não é nada. entendeu? Vai E, fazer uma viagem com um time para vixe, Ribeirão Preto para jogar e você ter que dormir lá,
você vai gastar 30 pau de ônibus, hotel, alimentação para Em uma 40 viagem pessoas só, irem em uma em viagem, uma né? viagem, Tá né? louco. É. Mas me diz uma coisa, a gente vai seguindo aqui, e de todas essas experiências que você viveu, aí veio a pandemia, parou, né? Entramos num outro capítulo aí da sua história, mas antes de nós passarmos, essas experiências do Brasil, que você acabou de relatar, você conseguiu montar uma equipe do zero, desde federar até deixar pronta para funcionar, né? E aí foi a questão da pandemia, ela parou. E você, antes disso, já tinha vivido toda uma preparação, experiências em Desportivo Brasil e tudo mais. Dessa experiência até esse ponto, antes de você ir para os Estados Unidos, tá? O que mais te encantou e o que te move ou te moveu a continuar acreditando nos seus projetos, mesmo fora do Brasil? Olha, o futebol em si ele não me encantou, tá? Tá. Eu costumo dizer que as experiências que eu tive foram uma faculdade, a maior faculdade que eu poderia fazer de como não se fazer as coisas, tá? Caramba. Porque você tem um sonho, como eu disse, a gente carrega um sonho dentro da gente e muitas das pessoas amam futebol pelo jogo, pela paixão que ele tem pelo clube de coração, né? Eu tenho um clube de coração, você deve ter um clube de coração, Com todos têm um clube de certeza. coração. E, e, e o futebol ele se demonstrou para mim extremamente desorganizado. Porque uma coisa é quando você está numa estrutura pequena e você vê desorganização. Outra coisa é quando você começa a falar com um cara que está num clube gigante, você vê que lá é desorganizado. E, e a desorganização, eu vou dar um exemplo para você que ele pode ser meio pesado, mas é igual assim, ó, hoje a gente tem guerras no mundo acontecendo, né? Então você tem uma guerra mó séria lá na Ucrânia e na Rússia, você tem uma guerra mó séria rolando entre Israel e a Palestina, você tem guerra na África. Quando você vai ver, é uma cabeça que está lá em cima mudando a vida de todo mundo, tá ligado? Sim. E isso acontece muito no futebol. Tá. Você tem clube que chegou aí a 2 bilhões de reais de dívida e que, cara, se você for ver, é tudo dentro de uma pessoa, que é o presidente, de duas pessoas, que é o presidente e o diretor de futebol. Aí você vê um clube de outro estado que deve tanto, porque o cara. Então, o que eu acho do futebol? Eu acho que o futebol ele tem muita gente boa. Isso me encantou. O tanto de gente boa e disposta a fazer o bem e a trabalhar bem, só que sempre existe um interesse maior por trás. E esse interesse ele não compactua com alto rendimento. Os times que hoje estão bem em alto rendimento no Brasil são times que conseguiram separar os interesses Ok. mesquinhos dos clubes, né? Então você pega o Tá. Flamengo, conseguiu separar. Vamos ver agora com a nova gestão, mas o Flamengo, a primeira coisa que o Flamengo fez na época que quis crescer foi: olha, a política do clube não entra mais no CT. O Ok. departamento de futebol é uma instituição à parte. O Palmeiras, da maneira que o Palmeiras faz, conseguiu isolar o departamento de futebol dele. O Red Bull não tem política. O Ok. Atlético Paranaense, apesar de ser como autocrático, quase por causa me fugiu o nome do presidente do Atlético Eu Paranaense, não lembro agora mas também não. ele tem o departamento de futebol dele de forma bem isolada. O Fortaleza tem. Então você pega os clubes que conseguiram botar o foco no alto desempenho, eles vão desempenhar. Você pega o clube que fica, o Corinthians, eu tenho impeachment, não tenho impeachment. Cara, aproveitando um pouco sobre a formação de liderança de alto rendimento, você imagina assim, Robson, É. você imagina uma semana decisiva em dois clubes, tá? Vamos supor que vai rolar uma semifinal entre dois clubes. Eu não vou nem citar nomes de clubes. Um clube, o jogador sabe a hora que ele entra, quando ele entra, antes dele entrar, ele sabe a agenda que ele recebeu no começo da semana, quanto que ele vai treinar, quais são os horários, qual o foco, tudo. Esses dois clubes, eles têm isso. Tá. Só que um clube não deixa ninguém entrar no CT, um clube não deixa a política respingar no elenco,
Um clube deixa todo mundo quieto, um clube não bota fofoca na mídia, nada disso. O outro clube tem um monte de gente competente igual, tem um monte de gente passeando dentro do CT, tem influencer gravando vídeo, tem a família do jogador que bota o primo do amigo para fazer um negócio, para ganhar uma camisa autografada. Putz, Aí a categoria de base está toda tomada por um monte de agente que acha que é dono do clube, aí o agente fica lá dentro achando que ele é dono do clube. E puta, aí essa semana, eu garanto para você, ela vai render muito mais do que essa semana aqui. claro. E vai chegando um momento no futebol, que é o detalhe do detalhe que vai contar. Então, eu dou, de novo, quem está assistindo aí pode parecer que eu sou palmeirense, eu não sou palmeirense. Mas hoje, importante dizer isso, mas hoje é um benchmark, né? Hoje Sim, é uma coisa que a gente tem que seguir. é O lógico. É Palmeiras, um modelo a ser seguido, não adianta, né? desde 2016, ganha um título por ano, seja ele menor como Ou um estadual, maior. seja ele maior como uma Libertadores. Ou um Perfeito. brasileiro, que é o meu título favorito. Eu acho o Tá. brasileiro, assim, quem ganha o brasileiro é o top. Principalmente hoje com a qualidade, com a disparidade tão grande que está na Libertadores, É eu acho que o verdade. Campeonato Brasileiro ele é um campeonato muito, muito forte. Mas, enfim, por que o Palmeiras sempre chega? Cara, você não vê crise no Palmeiras. Você não vê, tipo, fofoca. O Corinthians, quando o Corinthians ganhava, o Corinthians ganhou muito, né? O Corinthians é Sim, o claro. time, até pouco tempo, era o time mais vencedor do novo milênio aí, né? Se você parar para pegar em número Foi, o exatamente. São Paulo anterior, né? O São Paulo anteriormente. Aí o Santos um pouco, depois é o Corinthians, e depois agora o Palmeiras. Então, o que esses times têm em comum? Contrata certo. Quem contrata errado não cria laje. Jogador não se mete em confusão. Quando se mete em confusão, ninguém fica sabendo. Paga em dia. Tá. Você tem estrutura. Daí você começa a ganhar, você começa a pegar premiação, como clubes, não as SAFs, mas como clubes são, como chama, são filantrópicos, eles não Sim. podem ter, ter lucro, então eles Lucro. precisam reverter toda a positividade financeira em investimento, eles precisam reinvestir isso aí. Aí você começa a reinvestir, você começa a botar a estrutura de base, você começa a Claro. fazer isso, fazer aquilo. Você começa a desenvolver uma cultura vencedora. Tá. O que quebra uma cultura vencedora, né? Eu tenho uma crítica ao Corinthians, que o Corinthians ele nunca conseguiu desenvolver uma cultura vencedora, né? O Corinthians trouxe o Ronaldo. Aí o Corinthians vai lá e ganha a Copa do Brasil de 2009 e o Paulista de 2009 invicto. Ele vai lá e vende um dos três principais jogadores. Ele vendeu o Douglas, vendeu o André Santos, vendeu o Christian. Puf, logo na sequência. Esses campeonatos eles acabavam em junho. Tá. Aí ele fez uma porcaria de campeonato brasileiro. Aí o Corinthians vai lá, é campeão da Libertadores. Aí o Castan já sai. É. Aí o Corinthians ganha o Campeonato Brasileiro de 2015 e perde 6 jogadores depois. Aí ganhou de 17, perde 5 jogadores depois. É uma dificuldade de criar cultura vencedora. Vencedora. É a O, cultura só, é a cultura da negociação, da compra e venda, né? Essa é a que prevalece na maioria dos clubes do Brasil historicamente, né? A gente sabe disso, né? historicamente, você pega por que o Fortaleza está se tornando o maior clube do Nordeste? Porque o Fortaleza mantém a equipe dele. O Tá. Palmeiras é o maior clube do estado de São Paulo hoje, que é o estado mais difícil de você ser grande, né? Sim, claro. Eu Pela costumo brincar que concorrência aí que tem, né? é o campeonato estadual mais difícil do mundo, né? Já que só o Brasil tem campeonato estadual, até onde eu sei, então é o campeonato estadual mais difícil do mundo, né, cara? O Com Campeonato certeza. Paulista. Mas, Gabriel, Por quê? pode falar, depois eu já Por venho com a favor, não, pergunta. não, por favor. Não, porque não desmonta os times. Exatamente. O desmonte acaba interrompendo essa Acaba. cultura vencedora que você está explicando aí, né? Isso. A formação de uma cultura vencedora, ela precisa ser o foco de toda equipe de trabalho do futebol e do esporte de alto rendimento. Tá. Tá, vamos falar do Bernardinho, que para mim é o melhor treinador de esportes coletivos da história, é o Bernardinho. É o cara. A gente teve no Brasil a equipe coletiva mais vencedora de todos os tempos.
Sim. Nem o basquete nos Estados Unidos, nem o rugby na Nova Zelândia, nem a seleção de 82 do Brasil. Ninguém teve uma seleção tão absurdamente vencedora como o Brasil do vôlei de 2001 a 2016. O Brasil fez Foi 4 incrível, finais foi incrível. olímpicas. Aquilo ali foi O Brasil uma. fez 4 finais de campeonato mundial. Ele ganhou 11 ligas mundiais, 3 títulos mundiais, 3 Olimpíadas. Ninguém fez isso no mundo. Por quê? Porque o cara era um maníaco. Ele é um tarado por mentalidade vencedora. E quem não aguentar essa mentalidade vencedora, sai. Não Quem não estiver suporta. a favor da mentalidade vencedora, que saia, entendeu? Hoje o Abel Ferreira no Palmeiras, ele tem uma mentalidade extremamente vencedora. Ele Tá, não se importa. Assim, eu não gosto, eu discordo de várias posturas do Abel Ferreira. certo, Mas o Abel certo. Ferreira é quem tem um mindset muito vencedor, vai cair nas armadilhas das pessoas que não têm isso. Então, o Abel Ferreira, ele é o quê? Ele é uma pessoa arrogante, ele é mal educado com algumas pessoas, mas porque no final de tudo ele só quer vencer a qualquer custo, Isso, né? é. E mal interpretado, né? Porque quem entende a mentalidade dele, ou pelo menos, né, busca entender, compreende algumas dessas derrapadas que acontecem no meio do percurso, né? Claro, né, meu? Não Tá. dá, né? O nível de pressão altíssimo. É lógico. E aí, Gabriel, a gente meio já foi falando do tema da nossa live, que é o rendimento de atletas além do jogo, né? Que é esse, o que você acabou de falar aí. Você citou o primeiro exemplo de um clube que impede, né, aquela interferência externa e preserva o seu elenco, dando a ele a melhor condição ali, né? No exemplo anterior. Agora você falou também do Abel Ferreira, enfim. E fale mais sobre esse rendimento dos atletas além do jogo, que acho que é talvez o teu momento, o teu ponto forte é mais voltado para essa área do futebol. Sim, você me fez uma pergunta muito interessante e que por culpa minha eu desvirtuei um pouco o assunto daquilo lá Imagina. que eu mais me encantei e aquilo que eu mais gostei de fazer, né? Eu acho que o futebol brasileiro ele é carente de atenção ao atleta. O atleta ele é mal educado desde o início e, e ele é um verdadeiro vencedor, Tá. porque o nível educacional no Brasil já é baixo. A discriminação social no Brasil é altíssima. Então, Correto. quando você pega um menino de 14 anos, preto, de comunidade, qual que é a alternativa dele? Ou esse moleque vai ter que ser um gênio, assim, um gênio, que essa genialidade intelectual dele não seja suprimida pela criminalidade, não seja Sim. suprimida pelo ambiente, não seja suprimida pelo preconceito das pessoas. Se tudo isso, né, para aqueles caras que acreditam em meritocracia, se tudo isso ele conseguir sair de lá, ele vai fazer uma medicina na USP. E é tão difícil isso acontecer que quando isso acontece, vai para o Globo.com. Olha, filha de faxineira passa na USP e emociona a todos. É uma Lógico, exceção da exceção, né? é uma Ali. exceção da exceção da exceção. É mais exceção uma pessoa se formar médico na USP saindo de uma favela do que ser jogador de futebol. As Tá? probabilidades, né, são, são essas. Aí, quando o cara tem o talento, quando o menino ou a menina tem o talento para sair dessa situação, vem tudo aquilo que é contrário. Pessoas que olham o talento desse atleta ou dessa atleta única e exclusivamente para fazer dinheiro. Hum, E aí começa a mal educar o atleta. Você começa a prometer coisas, você chega no pai e na mãe que são muito ignorantes, promete um monte de coisa. Você no dia a dia, você não ensina o atleta a receber crítica, você não ensina o atleta a lidar com a própria mente, você não ensina o atleta a superar desafios, porque tudo é de graça. Vou dar um pequeno parênteses aqui. Todo mundo falando no Neymar, quando o Neymar vai para a seleção. Espera aí. O cara fica com as mulheres mais bonitas do mundo. O cara ganhou 600 milhões de reais em um ano na Arábia.
O cara jogou na Espanha, o cara jogou em Paris, o cara tem o carro que ele quiser, ele tem um jatinho, ele comprou uma mansão de 50 milhões. Por que que nós estamos dando de graça para o Neymar a chance de voltar para a seleção? Por que nós estamos chegando para o Neymar e falando quando ele volta para a seleção? Não, o Neymar vai voltar para a seleção quando ele tiver a parte técnica, física, tática, cognitiva de volta. Ele não tem ainda. Eu Perfeito. acho que ele pode não ter. Eu vejo o Neymar como uma pessoa que ele realmente pode ter chegado no limite de saco, de mental dele com o futebol e ele não quer mais. O Jorge Jesus falou, ele não consegue mais. Certo. Aí a gente vai querer o Neymar, que joga bem o Campeonato Paulista, jogando a Copa do Mundo pra gente, só porque ele é o Neymar. E o porquê que eu abri esse parênteses? Porque o jogador de futebol brasileiro é educado assim. Tá. O jogador de futebol brasileiro é o jogador mais difícil de você dar uma chegada nele. É o jogador mais difícil de você desafiar ele. É o Tem mais uma, tem hostil? uma, Eu posso dizer que a palavra seja mais hostil, assim, nesse conceito? é uma hostilidade proveniente de ser mimado. Ele é o jogador mais mimado. Tá. Eu não acho que tem a ver com a hostilidade, acho que tem a É ver pela com. Eu vi. malcriação dele, pela falta de educação. Malcriação. 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 Eu vi uma entrevista de um treinador esses dias aqui dos Estados Unidos, treinador da Universidade de South Carolina, e do time de basquete. E depois eu até divido contigo esse vídeo. E ele falando assim: Meu, eu não sei mais o que eu faço com esses atletas. Eu não sei mais o que eu faço com esses atletas porque eles vivem uma ilusão na cabeça deles. Aqui Tá. o americano chama isso de delusion. É. Eles vivem uma realidade paralela. Eles acham que eles chegaram no nível que eles não chegaram. Só que essa é a Hum, realidade do futebol brasileiro. Então você pega um jogador que ele pega lá, é o que a gente falava, né? O jogador fica rico com R$ 1.400. tá. O moleque tá lá na base. Daí você, puta, consegue fazer o moleque crescer, o moleque consegue crescer também, né, por mérito dele. Aí você vai assinar um contrato, o contrato ele tem que ter um salário mínimo de mínimo, né? O mínimo do contrato profissional é um salário mínimo. O moleque ganha R$ 1.400, ele vai lá e te liga e fala: Ô, Gabriel, preciso de um cartão de crédito emprestado para eu comprar um iPhone. O moleque vai catar os 7 primeiros salários dele e vai colocar no iPhone. Vai colocar Cara, numa bolsinha, numa é. necessaire de 800 pau. Então, a falta de educação do atleta, ela é o maior inimigo do atleta brasileiro hoje. E só que eu sigo uma linha de raciocínio, eu sigo uma linha de teórica chamada É, modelo ecológico de Bronfenbrenner. tá. O modelo ecológico de Bronfenbrenner, o que ele é? Ele é um estudo desenvolvido que mostra que o meio do atleta ele ele interfere completamente no rendimento. E aí tem as esferas desse meio. Tá. Então, Interessante isso daí, interessante. a primeira esfera, ela vai ser o time e os familiares. Tá. A segunda esfera vai ser a cultura da organização. A terceira esfera vai ser amigos, escola, familiares mais distantes. A quarta vai ser a comunidade dele, Tá. aonde que ele vive, como a comunidade dele interfere. A quinta, ela vai ser o mundo, como que o mundo interfere sobre ele. Tá. Então, aí vamos imaginar essas esferas de fora para dentro. Igual eu estava falando, o mundo preconceituoso Sim. com Aham. minorias. Tá. Então, o moleque que ele é mais boyzinho, que ele é bonitinho, que ele vem de uma família boa, esse moleque não sofre as pressões externas tão grande quanto esse moleque que está numa quebrada, que quando ele chega no ônibus a galera esconde o celular, que quando ele está Perfeito. andando na rua de capuz o cara atravessa a rua, o bonitinho está andando ali. Eu sou o cara de playboy. Eu nunca ninguém atravessou a rua quando topou comigo. Nunca ninguém escondeu o celular quando eu entrava no ônibus. Então você não pode achar que isso não interfere no rendimento central do menino aqui, Tá. porque isso vai interferindo. Aí depois os amiguinhos da escola. Então vamos supor que esse moleque, vamos pegar de novo, o moleque estuda no colégio Santa Maria, um baita de um colégio, todo mundo trata ele bem, e o moleque estuda pra caramba. Esse moleque tem um tipo de preocupação. Esse moleque não, esse moleque vai para uma escola onde os caras
usam cocaína os moleques usam cocaína no intervalo. Aí depois esse moleque na escola tem tráfico de droga, e aí tem gangue, e aí tem o PCC querendo aliciar um jovem ali, tal. Aí depois você vai para uma esfera menor. O clube que esse moleque tá é totalmente bagunçado, não é um clube organizado. Aí você vai para o menor. O agente desse moleque é um puta de um bandido, desculpa a palavra, é um baita de um bandido, Não, não, mas não é. tá falando, não tá fazendo as coisas, é um enganador. E aí, quando você vai ver, você consegue suprimir um talento. Perfeito. E o Brasil, então, Você, o Brasil, por tudo que você está descrevendo e sobre essa ótica que você está trazendo para cá, nós somos verdadeiros demolidores de talentos, então, né? total, nós somos uma máquina de moer talentos. Que E pena. qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema? O nosso talento, ele é quando o nosso talento, quando ele consegue sobreviver a tudo isso, ele só sobrevive porque ele tem uma falta de identidade tremenda. Então ele começa a ir para o exterior aos 18 anos. Tá. Pô, você lembra da década de 90, a quantidade de jogadores bons que ficavam no Brasil? Pô, o Sim. Brasil tinha lá fora. Não é que a galera não ia. Na década de 90, o Jardel foi para fora, o Edmundo foi para fora, Sim, sim. né? Mas o Marcelinho Carioca ficou, o Romário ficou, Ficou. o Paulo Nunes ficou. Você tinha muitos jogadores que eram bons, né? Então, o Djalminha foi, mas o Alex ficava, Tá. né? O O número dos que Ricardinho fica, ficou. o número dos que ficavam era considerável, né? Era uma, né? Nós Isso. conseguíamos manter aqui uma base, né? De forte de valor. E hoje não existe mais, isso aí acabou, né? Porque com 18 anos Você ou tem menos uma. já tá indo. Você tem uma questão. Nosso câmbio só desvalorizou, né? Então, Certo. se você pega a década de 90, beleza. Metade da década de 90, nosso câmbio era desfavorável, né? Até ter o real, nosso câmbio era desfavorável. Mas Uhum. depois o real se manteve ali com 4 anos, pelo menos, Foi. dolarizado. Então, você não Uhum. conseguia chegar para um cara e falar assim: eu vou te pagar 300 mil, e esses 300 mil, na verdade, vão ser 2 milhões e meio para você, igual é hoje. Não é? Entendeu? Não é, Então, tipo, você exatamente. já tinha esse problema. Aí você tem a questão de a Europa é um lugar delicioso de se viver. Entendeu? Os Estados Unidos é um lugar gostoso de se viver. Não é delicioso, mas é gostoso de se viver. Agora, você vai chegar para um menino que cresceu numa favela, cresceu no Agreste, cresceu numa quebrada, tomando porrada, de novo. É. O moleque só foi respeitado depois que ele meteu o gol. Tudo esse tipo de coisa, como que você mantém esse moleque ali dentro? Então, realmente, nós somos uma máquina de moer Que pena. talentos. Que pena, né? É, Com todo o Hoje potencial nós que estamos temos. atrás. Hoje nós estamos atrás do Uruguai, na minha opinião. Nós estamos atrás da Argentina. De verdade, acho que nós estamos atrás de países nórdicos. Né? Você vê a Tá. quantidade de moleque da Dinamarca, da Noruega. Pô, moleque cintura dura, meu, mas que chega na Europa e prospera. O tanto de atleta que a gente. O Brasil ainda é. O Brasil foi o segundo maior exportador de atletas do ano passado. No último ciclo, né? Existe o É. CIES. Você conhece o CIES? O CIES é Não. é o Centro de Estudos Avançados da FIFA. Então, Ah, tá. ele é focado em estudos de desempenho e ele é focado também em estudos de sociais. Depois entra lá, CIES, Vou ver. CIES. Já tô E anotando aqui. é uma coisa muito legal. E o maior exportador de atletas para a Europa, o ano passado, foi a França. Mas aí você pega, não é o atleta, e eu quero falar isso da maneira mais correta possível, mas não é o atleta francês, como eu posso dizer, o francês branco. Ele é o Ah, tá. francês miscigenado, ou ele é o francês com argelino, ou ele é o francês com africano. E a Tá. hora que você vai ver, 80% dos atletas exportados, ou seja, você vê que o talento mesmo, ele não está naquele francês original, ele está no francês miscigenado. Para deixar claro, não estou deixando não tenho absolutamente nada contra a miscigenação. O que eu estou Imagina. dizendo até de uma coisa como Você a está fazendo uma miscigenação como uma coisa constatação. boa. Você está fazendo uma É, constatação, não é? isso.
Tá lá o estudo. Então, realmente, eu acho que assim, uma coisa que me motiva muito no futebol, que talvez eu vá encontrar menos aqui nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o futebol é um esporte de elite. Ele não é Ah, um tá. esporte de classes baixas. Ele é um esporte de elite. É caro praticar o futebol aqui. É Caramba. uma escolinha. Pô, você pega time da MLS que cobra para o jogador estar na categoria de base. Caramba. Eu demorei um ano e meio para compreender o futebol aqui. O futebol aqui é muito diferente, entendeu? Tá. Mas tem algo que me motiva muito, tentar. Tem uma linha que eu sigo também da autoeficácia. Eu tento falar isso para os atletas. A única pessoa que vai saber quando está indo bem ou está indo mal é você mesmo. Ok. É a A autoanálise única, deles ali, né? o processo de autoeficácia para mim, a principal ferramenta para um atleta de alto rendimento, que quer crescer o rendimento dele, é ter a capacidade de autoeficácia, que é aquele cara que faz um jogo ruim, ele sabe que ele fez o jogo ruim e ele sabe por que ele fez o jogo ruim. Só que qual que é o problema? O cara faz um jogo ruim, o treinador às vezes é meio bunda mole e fala, não, que isso, você foi bem. E Alivia para ele, né? existem estudos que comprovam que nada desgarra mais um treinador de um atleta do que quando o atleta sabe que o treinador está mentindo para ele sobre o desenvolvimento dele. É quando ele realmente perde o Confiança respeito ali. pelo treinador. Confiança. A coisa que mais aproxima treinador e atleta é a capacidade que o treinador tem de ensinar o atleta. Então, o que eu falo sempre para os treinadores que eu trabalho, a sua missão é o seu grupo tem que sair da sessão de treino, ou pelo menos do seu microciclo, melhor do que ela entrou. Tá. Então, você foi lá e você identificou que você está com problema de posicionamento e passe. Você vai criar o seu microciclo, o seu treino da semana, você vai criar ele, você precisa criar ele focado nessa melhoria. Se você terminar esse microciclo e seu time continuar ruim de posicionamento, ruim de passe, você não está fazendo seu trabalho de treinador. Entendeu? Aí é o treinador que tá errando. Isso, é o treinador que está errando. Só que entre diversas outras coisas, é isso, é a melhoria permanente do atleta. Porque você imagina o seguinte, um atleta chegar com 18, 19, 20, 25 anos, é uma coisa. Agora, você imagina você conseguir cativar um atleta de 33, 34 anos a melhorar. Putz, difícil, né? Né? Você pega assim, o Cássio, Tá. ele tem uma. O Cássio, se você for analisar, os melhores anos do Cássio foram em times extremamente competitivos. E os piores anos do Cássio foram em times muito pouco competitivos. O Cássio agora está no Cruzeiro e ele não está conseguindo retomar. Mas por que ele não está conseguindo retomar? Será que estão conseguindo melhorar o Cássio no treinamento? Será que no dia a dia estão conseguindo convencer o Cássio de que ele tem que melhorar? Porque também tem uma coisa, o jogador chega no momento que ele fala, eu não tenho que fazer nada, você não sabe nada, quem sabe sou eu. Eu sou campeão do mundo, eu Isso, tenho ele Copa já do chegou Mundo. no status, né? Quem tá querendo Não, ensiná-lo não passou, talvez, por essa trajetória, ele também não quer obedecer aquilo, né? exato, nós estamos vendo o Manchester City, com todo o dinheiro que ele tem, com todo o aparato que ele tem, os caras não estão mais conseguindo jogar. Depois também de quanto tempo? Depois de 10 temporadas, o sistema estressou. Ok. Né? O processo estressou. Você imagina você passar 6, 7 temporadas com o Guardiola. O Guardiola é mentalidade vencedora, Tá. xingar, gritar, berrar, mas a hora que o cara chega e fala assim, o teu pé tá errado nisso. E a hora que você muda o pé, você consegue fazer o negócio, você olha pro cara e fala, puxa vida, Ele tinha razão. deixa eu deixar esse cara me xingar. Eu lembro, né? Eu pago muito pau pro Bernardinho, né? O Bernardinho ele é controverso porque ele tem uma postura difícil ali, né? É como que hoje em dia vão falar, e eu concordo, né? Não sou contra isso, mas abusiva em alguns aspectos. Mas, eu lembro que o Bernardinho pedia tempo
Ele chegava pro cara e falava. E outro, gozado, eu sou maluco por futebol, só trabalhei com futebol, mas talvez os meus 2 treinadores favoritos sejam de vôlei, que é o Zé Roberto Guimarães, e o O Bernardinho, meus Bernardinho. técnicos brasileiros, né? Sim. Técnicos brasileiros, eu gosto muito do Bernardinho e do Zé Roberto. Eles têm isso, eles chegarem para. Às vezes você via os caras pedindo tempo, falando assim: meu, você tá levantando o braço aqui, você não tem que levantar o braço aqui, você tem que levantar o braço aqui. Mas às vezes o cara tá falando isso pro Lucão. O Lucão tem 36 anos de idade. Imagina você chegar pro Lucão e ter Campeão a de manha de tudo você lá, chegar pô. e falar de tudo, você chegar pro Lucão e falar para ele que a mão dele tá torta. É difícil. Isso, para voltar, para fazer o link, isso chama-se autoeficácia. Se o Ah, jogador não sabe que a mão dele estava errada, se o jogador está com a mente tão poluída que ele não consegue notar os erros dele, ele não consegue entender os erros dele, ele nunca vai corrigir um erro que ele não notou, perfeito. né? Eu não vou fazer o meu feijão mais gostoso se eu não experimentar o feijão. Correto. Aliás, eu cozinho mal, e a minha mina fala para mim, ela fala, você cozinha mal porque você não experimenta a comida enquanto você faz. Você vai lá e faz, depois que tá pronto você come e fala, tá ruim, vai provando. Tá Tem certo. uma carninha ali, tira uma lasca, vê se tá faltando tempero, pô, aqui tá faltando alho, bota o alho. O atleta é isso também, Robson. O atleta Tá. ele precisa falar, cara, eu tô acima do peso? É a Tô. autoanálise que você deu outro nome. É auto, como é que é? Autoeficácia. Autoeficácia. Ele tem que ter Porque ela não ele tem que ir está. adquirindo essa maturidade. E aí eu pergunto pra você, dentro dessa sua experiência do que você está vivendo e viveu, o seu trabalho, você acredita que você ajudaria a desenvolver a mentalidade do atleta dele entender a autoeficácia, dele entender a importância disso? Seguramente. Eu acho. Tenho alguns cases, Tá. tenho algumas. Conta um pra nós aí. Algum... Conta um pra nós. Não, Você lembra, né? Se você lembrar aí agora. não, eu lembro. Porque eu acho que assim, a minha carreira ainda não me permitiu chegar no nível de eu poder sentar de frente com o Neymar e melhorar o Neymar. Tá. A minha carreira ainda não me permitiu chegar para uma estrela e falar para um jogador profissional. Mas, por exemplo, ela me permitiu ver que, por exemplo, um atleta que estava. Tem um menino que ele se profissionalizou e é desses que ficou rico com R$ 2.400. Ele pegou 2 salários mínimos na negociação. E ele tinha um porte físico muito bom, ele tinha uma capacidade técnica razoável, mas ele vivia uma ilusão de querer muito melhor. E por quê? Ele vinha de uma comunidade, para você ter ideia, ele era zagueiro. Tá. E na várzea ele jogava de atacante. Putz. Então ele já tinha assim, só que como sobressaía nele? Sobressaía o que ele passava lá na comunidade dele, não no dia a dia do clube. Tá. Então eu precisei chegar para ele e falar, deixa eu falar para você, aquilo ali acabou. Primeiro que era assim, toda vez ele falava para mim, meu, eu tô com dor na posterior. Puta, Gabriel, eu tô com dor na posterior, eu tô com dor na posterior. Aí eu falei para ele, cara, o que você tem de posterior? Eu falei, e vou falar para você, ele tinha uma mau hálito. Esse menino tinha Hum, uma mau hálito. E eu li uma vez, num estudo, sobre a incidência de cárie, ok. como cárie tem incidência em lesão muscular. Eu, Caramba, tem essa relação é, aí? tem muita relação. E aí eu cheguei pro médico do clube e falei, ó, eu acho que esse menino tá com problema dentário. Podemos mandar ele pro dentista? Ele, claro, pô, por que ele nunca me falou isso? Gastamos, tipo, 6 conto de dentista com o moleque, porque ele teve que fazer canal em tudo. Então, Putz. beleza. Batata. O moleque parou de ter lesão. Foi a primeira coisa. Então, você vê assim, naquele lance de ser 360, né? Você lembrar de saúde bucal. Isso é uma coisa importante para o atleta. Aí você vai falar para o moleque que talvez não tenha condições de comprar 2 escovas de dente no ano, Putz. que o moleque Complicado. ele não sabe passar fio dental, porque fio dental entra na cabeça do moleque como um item de luxo.
Então você já tem que mostrar para o moleque assim, ó, peraí, você não pode comprar um celular de R$ 1.400 por mês, porque você Correto. precisa primeiro comprar isso. Você está num clube que não te suplementa. Será que você não pode gastar R$ 200 em suplementação, comprar uma creatina e um whey protein para você se suplementar? Ok. Foi coisas que a gente foi fazendo com o menino, E né? isso aí foi Outra coisa, funcionando. Esse case você viu ele funcionar e viu ele dar certo. foi. E outra coisa também, né? O menino ele sempre reclamava do esforço. E eu falava para ele, cara, que esforço? Você está passando por tudo isso para começar o seu esforço. Você está Você tá se treinando, você está preparando só. fazendo, acordando cedo, para quando você virar jogador profissional, você Correto. ter o seu esforço. Cara, vamos fazer o seguinte, tem uma coisa que eu faço que eu gosto muito, que é readequação de agenda. Então eu sento com o atleta e falo, me fala a sua agenda do dia. Que hora você acorda? Mas assim, tem uma coisa muito difícil, Robson, de fazer com o Aham. atleta. Atleta mente. Atleta é Mente. mentiroso. Mentiroso? Mente. Mente muito. Por quê? Porque como ele sente que o nível de competição é muito forte, Tá. ele nunca quer se colocar num patamar de exposição, porque ele pode acreditar que isso vai afastar ele. Então, por exemplo, muito atleta de chegar e falar assim, vai lá, bate um papo com o treinador sobre isso, isso, isso. O cara não vai. Ele Ah, não se abre. O atleta ele é muito solitário nas questões dele, porque as pessoas exigem demais dele. caramba. O nível de exigência em cima do atleta é muito alto. Então acaba que é difícil de você criar uma relação de confiança com o atleta para ele poder te falar a verdade. Tá. Tem um atleta migrando para um case muito de sucesso. Tem um atleta aí da região de São Roque, em Alumínio. Esse menino, ele chegou, você está reparando que eu não cito nomes, né? Não, tudo Ele bem. chegou, ele chegou no clube, eu bati o olho nele e falei, puxa, esse menino lembra muito o Renato Augusto jogando. Lembra muito o meio-campista moderno, cobre espaço, pega a bola, dá volume de jogo e tal. Só que o moleque não conseguia desenvolver as coisas. Quando eu sentei com ele para fazer a análise de agenda dele, o moleque não bebia água. Putz. O moleque ficava na cama até 2 horas da manhã. E eu, quando fico de olho em um atleta, por exemplo, eu pego meu celular, antes de dormir, eu entro nos atletas e vejo quem está online ali. Ah, muito bem. Porque no dia a dia, as coisas, 11h30, meia-noite, meia-noite e meia, às vezes eu estou ali vendo um filminho no fim de semana, eu olho, tem atleta 2 horas da manhã, acordado, vai ter jogo no domingo. Putz. Tá. Entendeu? Então, tipo, tem esses tipos de coisas. Eu cheguei, eu fiz uma readequação de agenda com esse menino. Ó, nós vamos fazer isso aqui, ó, velho. Então, primeiro de tudo, você vai desligar o celular, vai dar pro seu pai o celular, tal horário, ele vai ficar com o celular, você vai pra cama, tal horário. Aliás, minto, esse menino, ele era alojado. Então, ó, você vai Ah, desligar o ok. celular, Tá. vai entregar esse celular pro administrador do negócio. Você vai, Ok. se tiver barulho, você vai botar tapa-ouvido no quarto. Não, mas é que os meninos fazem barulho. Eu falo, você está alojado, você não tem uma suíte para você. Vai ter que Os suportar isso aí. moleques são Aham. problema dos moleques. Agora você vai comer tal horário, você vai beber água tal horário. Na hora de fazer o treino, sua rotina de treino qual que é? Não, minha rotina de treino é essa. Não era nenhuma. A rotina de treino era, chegava no treino, botava coisa e ia bater bola. Eu falei, Ah, você vai fazer, vamos conversar com o preparador físico, ó, cara, quero que você passe para ele um exercício assim, assim, assado. Vamos ativar um pouco mais. tá. Vamos, em vez de você chegar e ficar na resenha, você vai chegar e vai se concentrar. Você vai chegar e vai fazer tal exercício de respiração, tal exercício que a gente chama exercício de visualização. Tá. Você vai ver os seus melhores gestos técnicos, vai ver o seu repertório. Qual que é seu repertório quando você está no meio campo? Qual que é seu repertório quando você está na defesa? Qual que é seu Olha repertório só. quando você está no ataque? Vai fazer desse tipo de visualização que é para você conseguir, porque o cérebro ele não consegue distinguir o que é real e o que não é real. O cérebro tudo é real. Então, se você fechar o seu olho e imaginar você no campo de futebol, você vai estar no campo de futebol para o Tá. seu cérebro. Ou Isso é seja, muito importante é para um você. treinamento cerebral ali para ele. É um treinamento cerebral para ele. É o que eu falava Putz. sempre. O cérebro da gente precisa ser treinado como um músculo. Não Tá. tem jeito. Você precisa treinar o cérebro como um músculo.
Só que o cérebro, o córtex cerebral, ele é como um cabo elétrico mesmo. Ele tem uma capacidade de processamento. Então, o que acontece? Vamos pegar a Premier League. Por que a Premier League ela tem um nível tão alto? Porque os caras fazem o scout de atletas com a maior incidência de gestos técnicos corretos. Então, passe muito bom, corrida muito boa, os fundamentos são muito bons. Por quê? Porque o cérebro está utilizando muito menos energia para pensar o que ele faz motoramente. Tá. Para onde você joga essa atenção? Para onde você joga essa força? Para a atenção de jogo. Com a atenção de jogo, você aumenta seu poder de tomada de decisão. Então, a partir do momento que uma bola vem, você fala, eu tenho que abrir meu pé, eu tenho que fazer isso, eu tenho que rodar, eu tenho que fazer isso, você está usando energia cerebral. Então, você está tirando o seu foco, tirando sua atenção e colocando ela para o seu gesto técnico. Puxa vida. Quando você tem domínio do seu gesto técnico, você fica com o seu cérebro livre. E o que você começa a ver? Você começa a perceber o ambiente melhor. Tá. Entendeu? Então, por isso, por exemplo, Neymar, vamos falar bem do Neymar agora. Por que o Neymar ele é tão criativo no jogo? Porque o gesto técnico dele é desde moleque. O moleque tem domínio, passada, drible, chute, tudo. O moleque faz tudo bem tecnicamente. Movimento de perna, movimento motor do atleta, tudo isso que eu estou dizendo, tudo isso faz parte de um sistema do cérebro que é o parasintático, que é aquele sistema que você não sente o cérebro fazer. Tá. É quase, num modo bem simples de dizer, um automático ali. Ele já está tão habituado com aquilo que já é trivial para ele, é automático, ele vai lá e faz. Tem volante aí, que a galera adora um volante, que o cara precisa de 4, 5 toques para virar o corpo de frente. Né? Aí você pega um cara que nem o Zé Rafael do Palmeiras, teve uma temporada não tão boa, ou o Lucas no São Paulo. Nós estamos falando de caras mais experientes, mas quantos toques esse cara precisa para orientar o corpo para frente? Nenhum. O cara recebe, ele já sem tocar na bola, ele já olha a direção da bola, ele já faz tudo isso. Isso, acredite, qual que é o melhor disso? Que a hora que ele terminar esse movimento, o cérebro nem fez nada. Nem se desgastou, ou seja, se desgastou com aquilo. O awareness dele, a atenção dele para o jogo, para seguir fazendo o que ele precisa fazer e aonde que está o diferencial do atleta. Se você um dia ouve o podcast do Ronaldo, que ele fez com o Mano Brown. O Mano Brown tem um podcast no Spotify e o Ronaldo foi lá. E ele perguntou para o Ronaldo qual que é a maior diferença do jogador brasileiro para o jogador europeu ou que atua na Europa. E ele falou, é tomada de decisão. A decisão, a tomada de decisão no Brasil, ela é pobre. Por quê? Porque o jogador se garante muito na parte técnica. Nós temos jogadores muito técnicos ainda. Certo. Porém... Só que, ao mesmo tempo, o seu nível de atenção para o jogo ele é muito baixo, o seu nível de comprometimento é muito baixo. Eu vi algumas mudanças no Corinthians nessa temporada, não nessa temporada, mas tinha uma coisa que me chamava muito a atenção, por exemplo, não vou nem só falar do Corinthians, vou falar para você reparar. Repare em times que não estão em fase boa. Repara no banco de reserva. É jogador roendo unha, olhando para nada, é risadinha, é cara com cara de morto olhando para nada. Pega time que está bem, time que está vencendo. O banco de reserva é aqui, ó. Por quê? Porque a integração do jogo ela precisa ser total. A integração com o jogo, ao nível de atenção e o nível de foco, porque existe diferença, Robson, entre foco, atenção e concentração. Não é a mesma coisa. Okay. O foco é aquilo que você tem para fora ou para dentro. Então, você tem o foco externo ou o foco interno. O que é o foco interno? O foco interno é aquele cara que vai jogar pensando na namorada que terminou com ele. Não, mas quando a bola rola, eu faço. Mas a preparação dele não é essa. Esse menino que eu falei que eu mudei a agenda dele, o meu argumento para ele principal foi: você não vai conseguir jogar mentalmente, seu jogo mental, você não vai conseguir chegar no sábado e praticar se você não praticar no treino.
Então, eu quero que você faça o trabalho de visualização, de respiração, de concentração durante a semana, para que no sábado você repita ele e ele tenha efeito. Se eu fizer bíceps agora, e fizer bíceps daqui 15 dias, e bíceps daqui 45 dias, eu não vou ter um bíceps. Se eu fizer bíceps 3 vezes por semana, 4 movimentos diferentes de bíceps, eu vou ver o meu desenvolvimento do bíceps. Então, por que com a parte mental não é a mesma coisa? Tá certo. Por que com a sua parte neural não é a mesma coisa? Então, tipo, Aham. não adianta você falar assim, eu me garanto, eu saio pra Ah, não é assim, balada, isso eu aí. estouro. Tipo, a galera fala assim, eu vi o Romário falando assim, não, que eu vi um jornalista falando que eu não jogaria hoje em dia. É óbvio, o Romário é talvez o meu segundo, terceiro jogador favorito, o melhor que eu vi. Messi, Ronaldo, né, o Ronaldo Aham. gordo e o Romário, pra mim. É um cara genial. Mas era um futebol relativamente mais simples. Por quê? Porque todo o entorno tinha uma qualidade menor. Você pega os espaços que tinham na Copa de 94, mesmo os times jogando em bloco mais baixo, você via que o tempo de bola que você tinha com a cabeça alta era muito maior. Tá, ok. Né? Era um tempo de reação. Tem um dado que eu gosto muito de analisar em software de análise de dado, que é o tempo que o jogador fica com a bola no pé em 3 situações. Quanto tempo? Isso daí chama ball release, que é É, release de soltar a bola. Qual que é o ball release do jogador com o time ganhando, empatando ou perdendo? Então você pega que o jogador, quando o time está ganhando, você vê que o ball release do cara sobe para 1 segundo, ponto 1, ele fica com a bola no pé. tá. Com o time empatando, já sobe para 2 segundos. Com o time perdendo, ele fica 4, 5 segundos com a bola no pé. Por quê? Porque isso daí, é o que eu falo, isso não é um dado tático técnico, isso é um dado mental. O cara Certo. está inseguro. O cara Aham. está tomando uma tomada de decisão muito mais lenta do que Lenta, ele deveria sob tomar, pressão ali e tudo mais, né? sob pressão. É. Bom, Gabriel, o papo tá maravilhoso aqui. Você foi uma grata surpresa, uma grata felicidade que o nosso querido amigo em comum, o Vitão, o Vitor Guedes, nos proporcionou esse encontro. E você tem muito conteúdo, cara. É sensacional. Precisaremos marcar de Obrigado. repente uma segunda live aí, um segundo encontro, né? Pra gente depois esmiuçar ainda mais esse conteúdo tão brilhante que Com você tem prazer. aí. E a gente vai, quem sabe, combinar assim. Vai ser um grande prazer. E aí a gente Com precisa entrar muito na reta prazer. final agora, né? O papo tá bom, mas ele tem que acabar, né? E aí fala um pouquinho Sim. do teu momento atual, como é que você tá aí nos Estados Unidos e quais são as próximas metas e objetivos aí que você tá almejando também. Bom, eu vim para os Estados Unidos focado em trabalhar no futebol profissional daqui, né? Os Estados Unidos ele tem 2 ligas, né? Ele não tem divisões. Ele tem uma liga que é a MLS, todo mundo conhece. Ele tem uma liga que menos conhecida no Brasil, que é a USL, USL, né? É, eu oficialmente eu não posso trabalhar aqui nos Estados Unidos ainda. Tem uma questão imigratória pesada. Apesar de eu estar legalizado aqui nos Estados Unidos, eu posso estudar, posso viajar, todos os meus documentos valem. A minha permissão de trabalho ela ainda não saiu, mas eu posso exercer negócios aqui nos Estados Unidos. Então, como eu tenho a minha empresa que é a Be-Bold Sports no Brasil, eu sigo prestando consultoria, né? Eu tenho verdadeira paixão pelo campo, não na parte de treinamento, porque não é a minha formação, né? Apesar de eu ter uma formação de treinador pela Federação Alemã, eu não almejo ser treinador, na verdade, não é uma coisa que eu gosto, mas meu objetivo é poder deixar o treinador trabalhar melhor no dia a dia dele. Tá. Então, hoje, assim, eu presto assessoria para atletas, para scouters e para clubes, né? Então, eu faço uma análise de desempenho de atletas, eu faço também uma análise de personalidade. Tenho aí mais de 150 atendimentos a atletas Poxa, que legal. para desenvolvimento de personalidade, de tipos de personalidades, né? Porque tem uma coisa muito importante que às vezes a gente cobra uma coisa de um atleta que a personalidade dele
condiz com o que nós estamos cobrando. Então, às vezes, você está cobrando um atleta dele ser menos calmo, dele ser mais enérgico, mas a personalidade dele é uma personalidade calma. Às vezes, você está cobrando um cara dele ter uma liderança no vestiário, mas ele é um cara mais introvertido. Ou, às vezes, você está achando que um cara fala demais, é um cara que se acha muito, mas, na verdade, você não está vendo que ele é um bom líder, que, na verdade, ele pode ser um líder, né? Ou, por exemplo, uma coisa que eu faço muito com os atletas, eu tento desenvolver nele qual senso de liderança você tem. Porque normalmente o atleta ele pode ter 3 tipos de liderança, que é a liderança técnica. Então, por exemplo, o Neymar é um cara de liderança técnica. O Neymar, na minha opinião, ele é capitão dos times que ele joga porque é aquele cara que ele fala, cala a boca, quem joga sou eu. O Mbappé, na hora que o negócio aperta mesmo, é bola no Vinícius Júnior, é bola no Mbappé, entendeu? Então, tipo, aquele cara que acha que tem uma liderança no elenco, a hora que ele olha mesmo, ele fala, beleza, mas na hora de bater o pênalti decisivo, não sou eu que bato. Então, essa é a liderança que é a parte técnica que dá, que é a liderança técnica. Depois você tem a liderança social, que às vezes é aquele cara que ele é bom de grupo, ele mantém o grupo unido, ele faz uma boa relação com as pessoas, e também tem aquele tipo de liderança que é aquela liderança que a gente chama de liderança institucional. É um cara que ele vai conseguir trocar ideia com o treinador, quando alguma coisa está errada, ele pode ir lá e falar com o presidente do clube ou com alguma coisa que ele não está gostando. Então, esse tipo de trabalho eu faço de forma individual com os atletas, em sessões de 50 minutos. Faço em inglês, faço em espanhol, faço em português. Tenho feito isso porque assim, aqui o compliance dos times, das ligas é muito alto. Então não existe assim eu conseguir emprego nessas ligas. Eu trabalho no verão, entre maio e agosto, setembro, eu presto consultoria para uma equipe da Liga USL2. Tá. A Liga USL2 é uma liga, eu gosto muito da proposta da liga, ela é uma liga para colocar atletas universitários que estão sem jogar por conta do calendário universitário para jogar no verão. Ela tem lá seus problemas, que tá quente pra caramba. Aqui na Flórida, ela é uma liga nacional, mas aqui na Flórida você tem um problema de atraso de jogo pra caramba por causa de chuva, de verão e de raio. A Flórida é um estado grande, é um estado gigante e, por exemplo, esse ano saiu aí o calendário, nós vamos viajar para Tallahassee, Miami e Tallahassee é tipo 11 horas de viagem. Caramba, é longe. É longe, é longe. E nesse clube eu sou diretor de operações. Então, nesse clube eu trabalho com toda a parte de operações. Aqui nos Estados Unidos, o Soccer Operations, ele é uma função bem clara aqui. É o cara que ele vai cuidar de logística, mas ele também vai cuidar de estruturas, ele vai cuidar de estádio, ele vai cuidar de operacionalização dos elencos. Então, onde dormitório para atletas, transporte, alimentação. Tem um grande acúmulo de funções aí, hein? Tem. Mas é ótimo porque dá para aprender muita coisa com esse cargo e me ensinou muito sobre o futebol. Em paralelo, eu posso manter a minha função com essa parte que eu gosto da gestão de pessoas, né? Ah, bacana. Que bacana. Legal, É isso. Gabriel. Show de bola, cara. Foi um grande prazer. Eu não tenho planos de ir para os Estados Unidos tão breve, mas talvez se você tiver planos de vir para o Brasil fazer uma visita, vai ser um prazer nós tomarmos um café aqui ao vivo, né? Porque essa conexão aí com Miami funcionou muito bem. Eu quero Com certeza. te agradecer muito aí por você ter relatado todas essas experiências aí nessa 1 hora e pouco que a gente teve junto. É pouco tempo diante de todo esse repertório que você tem, de todo o teu conhecimento. Eu fico feliz por a gente ter tido essa oportunidade. Te desejo aí um enorme sucesso, que você consiga pôr em prática, porque você tem muita firmeza no que você está falando. A gente conhece, né, quem realmente sabe do assunto e é apaixonado pelo assunto. Pelo menos foi essa percepção que eu tive aqui nesse contato que a gente teve.
e eu te desejo muito sucesso aí, que você consiga realmente atingir aí os seus melhores níveis e realizar aí os seus sonhos com toda certeza. Eu vou deixar a palavra aberta para o finalzinho aí, para você fazer as considerações finais também, porque agora o nosso tempo já está chegando no final aqui. Muito obrigado, quero agradecer a todos que escutaram, espero que eu possa ter contribuído ao conhecimento do público. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu Opa, isso é tenho legal. meu Instagram, é o Bebold Sports, tá? Bebold Sports, Bebold Sports. Agradecer então a chance também aí, pô, a forma que você conduziu o nosso bate-papo foi muito gostoso. Agradeço pelos elogios, agradeço Imagina. pela força, agradeço também ao Vitor por ter feito esse contato aí entre a gente. Espero vê-lo em breve, sim, porque nossa família toda está no Brasil, então pelo menos Opa, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano a gente vai ao Brasil ainda. E com certeza, aliás, a última vez que eu estive no Brasil, eu fui com o Gustavo Góes aí para São Roque, almoçamos aí. oh, legal. E vai ser um prazer tomar um café aí e falar um pouco mais sobre futebol com vocês. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser mandar para mim, meu e-mail é o gabriel.reis@beboldsports.com, tá? Se alguém tiver um filho que seja jogador ou algum conhecido, ou tiver precisando de alguma ajuda em clubes de futebol ou esportes de alto rendimento, me manda um e-mail, a gente conversa. Para mim é um prazer tentar, às vezes, propor proporcionar aos clubes uma organização melhor, a ajudar em processos organizacionais, administrativos, técnicos. Tudo isso para mim é sempre um grande prazer de poder fazer, e eu agradeço de coração aí pela oportunidade, tá? Que todos fiquem com Deus aí, e obrigado, Robson, de verdade, de coração. Beleza, pessoal. É isso aí. Então estamos encerrando aqui mais um grande conteúdo produzido pelo Painel Sportcast, o Painel Regional. Nos vemos em breve. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou, Gabriel. Até Valeu, mais. tchau, Tchau, tchau. tchau.